Eu tenho 68 anos, talvez este seja o último ano da minha vida. Nero, o imperador, tem desencadeado uma perseguição terrível aos cristãos em todo o Império Romano, especialmente em Jerusalém. Somos milhares e milhares de cristãos, mas alguns destes, nossos irmãos, foram presos e suas casas foram tirados e levados a masmorras. E ainda alguns dos nossos foram trucidados pelas feras, amarrados em postes, incinerados vivos. Outros cristãos foram embrulhados em peles de animais e colocados para cães ferozes. Outros foram levados ao Coliseu de Roma, e ali touros, embebecidos pela ira, mataram-nos para gozo do circo de Nero. Eu creio ser este o último ano de minha vida. Eles estão buscando a mim para prender-me, mas eu estou preparado. Vivi tantas experiências. Nas lentes da minha memória, eu vejo Jesus realizando tantos milagres e tendo nos ensinado tanto acerca do caminho. Eu sou demasiadamente humano, tantos anos, erros, fraquezas, inseguranças, dúvidas, me abateram o coração, mas Jesus Cristo, Ele me transformou. E antes de eu me converter, confesso que eu era um homem impetuoso, insensível, duro, muitas vezes violento. Mas deixe-me apresentar. Acho que eu não falei meu nome ainda. Eu sou Pedro. Pedro, o apóstolo de Cristo. Ou Simão. Ou ainda, o nome que Jesus me deu, Cefas. Cefas significa, no aramaico, pedra. Jesus olhou para mim e disse que eu era feito pedra. Duro, estável, mas também pronto a machucar e a fazer tropeçar. Eu cresci à margem do Mar da Galileia, junto com meu pai. Aprendi o ofício da pescaria. Eu e meu irmão André fomos criados à margem do mar e levado desde os 6 anos de idade a noites escuras, às pescarias noturnas. E assim nós fomos sustentados nessa subsistência da pesca. Eu e meu irmão André somos sócios de um barco razoavelmente grande, mas o meu irmão, diferentemente de mim, ele, muito atento às novidades, tornou-se uma espécie de discípulo de um homem muito estranho, excêntrico, chamado João Batista. Este homem de tão excêntrico, ele se veste de roupas de peles de animais e ele faz dessas peles suas vestimentas. Não vive nas cidades, nos vilarejos, mas em lugares ermos, um verdadeiro ermitão.
Mas as pessoas vão até ele para ouvir suas mensagens e pregações. Ele fala muito sobre arrependimento. E ele fala que ele é uma espécie de caminho para o Messias. E ele diz que este Messias em breve virá. Eu nunca criei, na verdade, nas palavras desse homem, João Batista. Mas um dia, meu irmão André, ele veio até mim e ele estava em êxtase. E André disse: Pedro, nós o encontramos. E eu disse: quem? Nós encontramos o Messias. E o nome dele é Jesus Cristo. Eu olhei para ele com uma certa incredulidade e disse a ele: não pode ser, você deve estar sonhando. Os dias se passaram, saímos como fazemos para a pescaria noturna. E naquela manhã, retornando à margem do lago, não tínhamos absolutamente um único peixe. Foi uma noite sem pescaria. Mas quando ali aportamos o nosso barco, André gritou apontando: é ele, Pedro. Eu disse: quem? É ele, o Messias. Aquele homem alvo, sereno e sério, ao mesmo tempo tendo o seu perfil leve e suave, foi se achegando até nós. E quando ele chegou bem próximo a mim, disse: Pedro. E eu disse: pois não, Senhor. Ele disse: eu vou precisar usar o seu barco. Farei dele um púlpito, veja as multidões todas aqui, e eu preciso lhes ensinar. Eu disse, meio que contrariado, porque eu estava recolhendo as redes e fechando ali as coisas, as ferramentas. Eu disse a ele: bom, pode sim, o senhor pode, Rabi, subir ao barco e utilizá-lo como um púlpito, se assim o quiser. Eu continuei ali na popa, guardando as ferramentas. Mas eu ouvi, e a multidão ali se pôs, e ele falou coisas extraordinárias que tocaram o meu coração. E então, quando ele terminou, ele olhou para mim e disse: leve o seu barco a 30 ou 40 braçadas adentro do mar. Lance as redes. Eu olhei para ele, pensei tratar-se de um devaneio. Eu disse: mestre, Rabi, como? Passamos nós a noite inteira pescando sem nada conseguir. E agora o Senhor pede para, em plena luz do sol, lançarmos as nossas redes. Mas, sob tua palavra, lançaremos as redes. Fomos eu e os meus colegas, naquela medida e distância, e lançamos as redes. Eu muito duvidoso, mas para provar que ele estava errado, eu obedeci. Qual surpresa quando vimos o barco tombar para a direita e quase nós afundamos pelo peso nas redes. Eram centenas e centenas de peixes. As redes começaram a se romper e nós gritamos para os amigos que estavam ali aportados para que viessem nos ajudar. E assim foram. E nós simplesmente preenchemos os barcos
tanto meu quanto dos nossos amigos e companheiros, de muitos e muitos peixes. Era Ele, o Messias. Levamos o nosso barco até a margem, encontramos com Ele. E eu confesso que me ajoelhei diante dele e disse a ele: Mestre, não dignifique ficar diante de mim. Eu sou um pecador terrível e não mereço a tua presença. Ele olhou para mim com aquele olhar, mas ele não apenas viu a minha face e nem enxergou os meus olhos, ele viu a minha alma. E disse para mim simplesmente: siga-me. Naquele ímpeto, eu o segui. Chamei os colegas e companheiros de profissão para que cuidassem de nossas coisas e que guardasse tudo ali para que voltássemos em dia e tempo apropriado. Quis segui-lo junto com meu irmão André. Haviam outros ali, outros 6, e nós caminhamos com ele. Naquela tarde, já tarde, convidei ele para ir até a nossa casa, a minha casa. Eu sou casado. E eu levei até o nosso lar em Cafarnaum. Em Cafarnaum nós chegamos e eu tive a felicidade de acolhê-lo no nosso lar. Minha esposa ficou ali impressionada diante de tudo que via. E alegres adentramos a nossa casa. Quando adentramos, minha esposa disse: a minha mãe, ela está muito enferma e ela está em seu leito com muita febre. Jesus ouviu esse comentário da minha esposa e ele foi espontaneamente até o quarto em que estava minha sogra. Ele estendeu as mãos sobre ela e aquela febre dissipou completamente. Ela se levantou, se sentou e se pôs a preparar aqueles quitutes que só ela sabe tão bem fazer. Nós nos alegramos por aquela refeição tão agradável e especial. Mas enquanto lá estávamos, a porta soou, batidas de pessoas que lá estavam. Eu rapidamente me levantei e fui atendê-los. Era um dos publicanos, cobradores de impostos. E um deles disse: escuta, o seu mestre que está aí, ele não paga impostos? E eu fiquei sem saber responder. Me voltei para dentro da casa e quando vim ao encontro de Jesus, Jesus disse: Pedro, pegue uma vara de pesca, vá pescar no lago. E o primeiro peixe que você pescar, nele, em sua boca, estará uma moeda. Eu fiz imediatamente. Já não desconfiava ou descria de nada daquele homem. Era Rabi, era o Messias. Eu fiz isso prontamente e lá estava a moeda conforme ele disse. Fui para minha casa, mostrei a ele e ele disse: eis aqui a moeda de prata, paga o meu imposto e paga o teu também. Eu fiquei atônito do poder dele. Mas passadas noites, 8 dias, mais precisamente, nós estávamos juntos, ouvindo, e ele disse: agora que anoiteceu, eu vou para aquele monte orar, e eu vou a sós, vou falar com o meu pai. Vocês podem me antecipar e atravessar o lago
Nos encontramos amanhã cedo, na outra margem. E eu então, ouvindo isto, chamei os meus amigos todos e fomos com o meu barco e atravessamos lentamente o mar da Galileia, até em que determinado ponto, bem no centro, no meio do mar, que eu conheço como a palma da minha mão, um turbilhão de vento começou a inclinar nossa embarcação de um lado ao outro. O vento rijo fazia com que o nosso barco parecesse uma folha seca sobre o lago. Éramos açoitados pelo vento, pelas chuvas e pelas ondas. A parede do barco já apresentava vazamentos e eu tinha certeza que íamos naufragar no prazo de pouco tempo. Não sabíamos o que fazer, iríamos perecer. E lá estávamos nós, à deriva. E então, eis que ao longe percebemos uma luz muito clara, incandescente. A noite era de trevas, céus em bronze, em noite escura. E aquela luz vinha em direção a nós. Havia uma lenda entre nós pescadores que antes de um naufrágio vinha o espírito da morte ao encontro. E logo pensamos, é a morte. E confesso que começamos a gritar e a quase nos desesperar. Mas conforme vinha aquele espectro, que parecia humano também, e se aproximando lentamente, eu comecei a perceber que era um perfil conhecido e comecei a duvidar se fosse um fantasma ou se fosse alguém. Então veio uma voz daquela imagem dizendo: sou eu, não temas. João disse: eu conheço e reconheço essa voz, é Jesus. E eu disse: se és tu, Senhor, faça-me andar sobre as águas para encontrar-me contigo. Veja só que ousadia. Ele respondeu: sim, venha. Eu saí da polpa do barco e pisei firme sobre as águas que pareceram um piso. E então eu consegui me firmar sobre as águas e andei em passos em direção a Jesus. Mas quando eu olhei ao meu redor e percebi que era algo absolutamente impossível que estava acontecendo, eu não podia andar sobre as águas, e comecei a perceber os ventos tão fortes que tentavam me derrubar. Então de repente eu comecei a afundar e percebi que iria me afogar. E quando já estava à altura do meu pescoço, eu gritei: Jesus, tem compaixão de mim. Ele foi, estendeu a sua mão, e Ele me levantou das profundezas das águas e me colocou no barco. E eu ouvi dele estas palavras que tocaram meu coração e me fez humilhar. Porque tendes tão pouca fé, homem de pouca fé. Eu simplesmente abaixei a cabeça, consentindo com ele, e fui me sentar na proa do barco, e lá estava Jesus. Ele ordenou sobre as águas, e incrivelmente as águas se acalmaram, a tempestade passou, e tudo, absolutamente tudo,
chegou a bonança e calma. Pudemos chegar como desejávamos, o outro lado da margem. Aquilo fixou na minha memória e jamais vou me esquecer desse dia. E então, caminhamos com Ele e vimos tantos prodígios, sinais e maravilhas, indescritíveis. E se fosse falar para vocês, poucos acreditariam. Da sua mensagem revestida de poder e graça ao mesmo tempo, de compaixão aos aflitos e de autoridade viril sobre os fariseus, saduceus, com autoridade sobre os homens. Ele anunciava o reino, o seu reino, o reino do seu Pai. Caminhamos, presenciamos e vimos tantas coisas extraordinárias e maravilhosas. Um dia, Ele chegou para nós e disse que Ele deveria padecer na mão dos homens, seria preso e seria açoitado, humilhado, sofreria a morte, mas haveria de ressuscitar. Eu não entendi aquilo e eu disse: Jesus, tem compaixão de ti, tenha pena de ti, não pense estas coisas, isso não vai acontecer. Ao que Ele me repreendeu, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas do Pai e sim dos homens. Eu me calei mais uma vez, perplexo diante de sua autoridade. Ele disse que cada discípulo precisava levar a sua cruz, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la, mas quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Então, era esse caminho, o caminho da cruz. No dia seguinte, Ele me chamou, juntamente com João e Tiago, para que o acompanhasse em uma subida a um monte. Nós subimos, e quando lá chegamos no alto do monte, Ele foi transfigurado. O seu rosto parecia sol, suas vestes luzes, e diante de nós vimos aquela sua glória. Nos ajoelhamos diante dele. Os céus se abriram e ouviu-se a voz celestial dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. De repente surgiram diante dos nossos olhos, ao lado de Cristo, Elias, o profeta. Do outro lado, Moisés, a lei e o profeta. E lá estavam diante de Cristo. Vimos e contemplamos e testemunhamos Jesus Messias. A declaração do Pai Celestial. E então eu tive uma ideia: Senhor, é tão bom ficar aqui. Vamos fazer aqui uma tenda. Eu vou fazer uma tenda para o Senhor, outra tenda para Moisés e Elias. Mas de repente, Moisés e Elias desapareceram e tudo veio à normalidade. Jesus disse: não podemos permanecer, devemos descer do monte para alcançar as pessoas e levar a eles a mensagem do reino. É preciso descer o monte da transfiguração,
para levar aos cativos, oprimidos, desesperançados a mensagem de salvação. E assim o fizemos. Onde Jesus estava, a multidão o acompanhava. Das mais variadas doenças e situações. E quando ele estava em uma caminhada assim, estávamos juntos, me marcou muito uma cena. Diante da multidão, um homem muito importante da cidade veio até ele, Jesus, o Messias, e se prostrou e disse: Mestre, tem compaixão de nós. A minha filha, a única filha, está a morrer em casa. Venha até o nosso lar. Este homem, cujo nome Jairo, era chefe da sinagoga, um dos homens mais importantes da cidade. A multidão ficou impressionada com aquela cena deste homem tão poderoso, prostrando-se diante de Jesus. E Jesus disse: creia somente, e sua filha será salva. E então nós caminhamos em direção à casa de Jairo. Enquanto caminhávamos, veio um dos serviçais de sua casa e disse: não há mais necessidade de incomodar o mestre. A sua filha padeceu, ela está morta. Jairo olhou para Jesus, desfalecido de esperança. Jesus olhou para ele e disse: vamos até a tua casa. Quando lá chegamos, o mestre disse que deveria entrar na casa tão somente eu, Tiago e João, e mais os pais da criança. Adentramos o quarto. Lá estava aquela jovem, aquela menina. As pessoas estavam chorando, as pessoas estavam em prantos, porque ela estava morta. E vimos o seu corpo frio, gélido, o corpo de um cadáver. Jesus então, diante dos nossos olhos e dos pais da menina, olhou para ela, para aquele esquife, e disse interessantemente palavras em aramaico: Talita cumi, que significa levanta-te, menina. A menina, creiam, se pôs sentada imediatamente. Os pais não se contiveram e abraçaram, e o sangue retomou a sua jornada do corpo, e ela voltou a se aquecer. Os pais choraram e a abraçaram e agradeceram: mestre. Isto marcou profundamente a minha vida. Mas preciso dizer que eu ainda não era convertido. Não. Eu tinha dúvidas, incertezas. Foi quando o mestre disse que precisaria ir para Jerusalém. Então providenciamos para que ele fosse então, e juntos a Jerusalém. E qual nossa surpresa ao vermos a cidade, como que preparada para recebê-lo. Mulheres e crianças cortaram ramos e fizeram uma espécie de tapete. E o Messias andou sobre este caminho, enquanto as pessoas diziam: Hosana ao filho de Davi. Foi impressionante aquela cena. Mas Jesus, ao anoitecer, disse a mim em particular:
Eu serei preso, eu serei açoitado, serei humilhado e morto, mas eu ressuscitarei. Eu não entendi aquilo e continuei ouvindo. Ele disse: e todos vocês irão se escandalizar, e todos vocês irão me abandonar. Eu contradisse dizendo: não, Jesus, isso não vai acontecer. Ainda que todos te rejeitem ou neguem, eu jamais o farei. Jamais eu o abandonarei, jamais eu o negarei. E então ele olhou com aquele olhar que bem conhecia e disse: Pedro, antes que cante o galo, nesta noite, você me negará 3 vezes. Eu fiquei inconsolado, não acreditando naquilo que ele havia dito. Me senti até de alguma maneira insultado. O fato é que ele nos chamou para orar. Chamou todos os discípulos e fomos para um lugar chamado Getsêmani, que é um lagar onde é feito azeite. E então nós fomos até o jardim deste lugar chamado Getsêmani e oramos. Ele disse para que aproximássemos mais dele, na distância de um tiro de uma pedra, e disse: Pedro, Tiago e João, venham orar comigo. E fomos e o seguimos. Então o vimos transtornado. Seu semblante já não era o mesmo, estava abatido. Seu rosto agora estava marcado e sulcado de uma dor que eu não conseguia entender. Estava pálido e já não era o mesmo rosto o qual eu tanto o decorava em minha memória. E ele disse: a minha alma está terrivelmente triste e abatida até a morte. Orai e vigiai comigo. E então nós nos prostramos ali e começamos a orar. Mas você sabe como é. Estávamos exaustos, cansados, e dormimos. E então ele voltou até nós e a mim disse: Pedro, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Me envergonhei e tentei me despertar daquilo que era mais forte do que eu, aquele sono incontrolável. Confesso que novamente caímos no sono pesado e profundo. O mestre novamente nos acordou e nos despertou, dizendo que deveríamos nos preparar, porque os algozes estavam por vir. E de fato, no meio daquela madrugada, começamos a ver as tochas em direção a nós. Eram soldados do Sinédrio. E quando chegaram armados, estava com eles um de nós, o Judas, o Iscariotes. Ele se adiantou dos soldados e o beijou, o mestre. E Jesus lhe disse: amigo, por que viestes? E ele disse: é chegada a hora. Aqueles homens, soldados, começaram a amarrar Jesus com cordas e correntes. E eu, diante daquela cena, não me contive. Peguei a espada de um dos soldados e, num golpe que queria ser certeiro,
errando, cortei a orelha de um deles. Depois vim a saber que o seu nome era Malco. Jesus, diante daquela cena, ele se abaixou e pegou aquele pedaço de orelha e recompôs. E ele disse a mim: Pedro, guarda a espada, porque aquele que a utiliza, dela será marcado. Quando comecei a me deparar e observar que eram tantos soldados, eu comecei a me acovardar. E não apenas eu, mas os meus companheiros também começamos a recuar, enquanto aqueles soldados começaram a golpeá-lo. E vimos que era séria a coisa. Eles prenderam-no e começaram a descer em direção à casa de um sumo sacerdote chamado Caifás. O fato é que todos nós dispersamos, com medo, e corremos para tentar escapar daquele que seria seguramente também o nosso destino. Mas eu não me contive, eu segui a distância para ver o que se sucederia. Sendo ele o Messias, certamente, seguramente, ele iria reagir. Ele não iria permitir tal situação de humilhação, sofrimento vexatório. Mas ele ficou silente e se permitiu ser levado por aqueles homens, e caminharam até a casa do sumo sacerdote. Ali embaixo, no subsolo, havia um grande salão. Estavam no esperando os sacerdotes, fariseus, saduceus. Havia ali uma pequena multidão em torno daquela casa. E eu estava ali no meio deles, tentando entender o que se passava. Ao mesmo tempo, estava olhando de longe para tentar não me comprometer. Então, para minha surpresa, uma das serviçais, eu estava próximo a uma chama, um braseiro, me aquecendo, tentando me recompor de tudo aquilo que estava se passando. Ela me disse: você é um deles. E eu disse: não sou, não conheço. Eu não acreditei naquilo que eu acabara de dizer. Então eu tentei me esquivar, fui até o alpendre, a área da casa, e ali sozinho ficava refletindo e ao mesmo tempo ouvindo a multidão naquele tribunal do Sinédrio em que Jesus estava. Um homem se aproximou de mim e disse: tu és um deles. E eu não resisti. Mais uma vez disse: não, não sou. E por fim mais um. Quando me dei conta, o galo cantou. Eu neguei, conforme havia dito 3 vezes. Eu saí dali para chorar amargamente. E chorei, e chorei, e chorei. E eu me senti tão decepcionado comigo mesmo. Eu não poderia ter feito o que fiz. No outro dia eu também não consegui, não tinha forças para reagir a essa covardia, timidez, fraqueza. Então eu soube que ele foi levado a Pilatos, a multidão gritou para que o crucificasse,
E ele foi levado, colocado no poste da morte, açoitado com azorrague. Sua pele, sua carne foi ferida e cravada por aqueles pedaços de ossos. E ele estava totalmente flagelado, irreconhecível. À distância eu o vi. Mas eu tinha expectativa que de alguma maneira iria reagir. Não poderia ser o final do Messias aquele. Messias que havia ressuscitado mortos, havia dado vista aos cegos, limpado corpos de leprosos, ordenados sobre castas do inferno. Não poderia ser esse destino tão cruel, mas de fato foi. Foi levado até um monte chamado Gólgota, e ali o puseram numa cruz, e o vimos, eu à distância, ele suspirando e entregando a sua vida ao Pai. Jesus estava morto. E se estava morto, desfaleceu-se nossa esperança, a nossa fé. O Messias morto, para que valia? Então se passou o sábado, e nós estávamos ainda reunidos, estávamos intimidados, estávamos na casa de um dos nossos, olhando um para o outro sem entender e compreender absolutamente nada. E eis que surge a alvorada do domingo. As mulheres que lá estavam disseram: nós vamos até o túmulo para preparar o corpo, enquanto lá nós permanecemos. Então elas foram e viram um túmulo aberto e ninguém estava ali dentro. Logo pensaram: roubaram o nosso mestre, roubaram o corpo do nosso rabi. E voltaram, encontraram-se com um anjo, uma espécie de um homem, um ser angelical, e ele disse: a quem procuras? Nós dissemos: Jesus. E eles disseram: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Como assim ressuscitou? As mulheres foram até nós, relataram. Eu no impulso corri adiante deles, e eu o encontrei ressuscitado, e estava diante de nós. Voltamos alegres para falar a todos e anunciar tão extraordinária notícia. E enquanto lá estávamos, Jesus, o Mestre, atravessou a parede desta maneira e se pôs diante de nós. E nos falou de que teria que ser assim: sua morte e agora a ressurreição. Ficamos atônitos diante da cena. Não estava entre nós Tomé, um dos nossos. E assim como ele surgiu, ele desapareceu. E então falamos a Tomé: o Mestre está vivo. E ele não creu e disse: se eu não tocar e não ver, eu jamais crerei. Passado 8 dias, estávamos nós ainda reunidos e Jesus surge novamente. E ele vai a Tomé e mostra as suas mãos e o seu lado. E Tomé, diante de todos nós, se ajoelhou e disse: Deus meu e Senhor meu. Essa notícia se espalhou. Jesus ressuscitou. O fato é que Jesus estava vivo. Ele havia ressuscitado, mas eu estava morto. Eu estava morto
emocional e espiritualmente. Eu não conseguia aceitar a minha negação. E a decepção foi tanta e tamanha que eu queria morrer. E eu voltei para o meu barco, guardado há 3 anos. E eu fui lá e peguei aquele barco meu e chamei os demais companheiros para pescar. Era noite e passamos a noite pescando, mas sem nada, absolutamente nada a pegar. E então, amanhecendo, vimos do nosso porto, vimos uma chama, e essa chama bruxuleante, ela iluminava aquele momento da madrugada. Então nós vimos alguém, e esse alguém nos era conhecido. E ele disse: sou eu. Eu não me contive, e eu pulei naquela água, com a roupa que estava, e fui em direção ao encontro dele. Eu o abracei, e ele me convidou para sentar ali, naquele braseiro. Comemos peixe, porque ele ordenou para que os demais lançassem as redes. Enquanto lá estávamos, e as redes não se romperam, e 153 grandes peixes foram naquela noite pescados. Comemos, nos fartamos. E então ele me chamou à parte e disse, bem próximo ao braseiro: Pedro, tu me amas? E eu respondi: tu sabes que te amo. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? Eu disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E pela terceira vez ele disse e perguntou-me: tu me amas? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele me disse: apacenta as minhas ovelhas. Ali eu me converti. Ali eu me transformei em outro homem. Porque as 3 negações do braseiro na casa de Caifás se transformaram nas 3 afirmativas no braseiro da praia com Jesus. Ele me perdoou. Já minha consciência não me aprisionava, estava livre para a missão que Ele me destinara. E fui, e me reuni com os irmãos, e nós orávamos. E em Jerusalém estávamos em 120 pessoas, orando, e de repente ouviu-se o som de um vento impetuoso, que encheu aquele lugar. E nós ouvimos e vimos línguas como de fogo descer sobre cada um de nós. Falávamos em idiomas estrangeiros e saímos para as ruas. E naquele dia era dia de Pentecostes, o dia da festa da colheita dos 50 dias. E as pessoas, estrangeiros que lá estavam, ouviam no seu próprio idioma acerca das maravilhas de Deus. Alguns não criam e disseram: estão embriagados. Eu disse não, e pude pregar e falar e anunciar a Jesus, aquele que havia estado entre nós e agora ressuscitado presentemente em cada um de nós, seus discípulos, não mais fisicamente, mas em cada um de nós. E ali a igreja começou a se reunir. Em uma mensagem, 3.000 se converteram. E a multidão
dos crentes foram rapidamente a 5.000, e milhares se converteram através do nosso testemunho. As pessoas começaram a duvidar, os saduceus, fariseus, acerca da ressurreição de Jesus. Mas foram até nós e disseram que nós não poderíamos pregar. E eu disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E continuamos a pregar, e pessoas se convertiam dia a dia, até que por fim nos prenderam, a mim e a João. A igreja orava e nós ali permanecíamos. Então, de forma misteriosa, um anjo desceu até nós e nos tornamos invisíveis aos olhos dos soldados romanos. Atravessamos o portão da cidade, que automaticamente se abriu, e fomos ao encontro dos irmãos. Quando lá chegamos, uma jovem chamada Rode, ela abriu a porta, o portão, e quando ela me viu, ela não acreditou que era eu, e ela fechou a porta na minha cara, e foi até os irmãos e disse: Pedro, parece-me que Pedro está à porta. E disseram: por que você não fez entrar? E ela disse: eu não sei. Foram lá, abriram a porta, e eu me fiz com eles, e foi uma noite tão extraordinária, em que nós vimos o poder de Deus respondendo às nossas orações. Os anos se passaram, e eu continuei em meu ministério. Eu pude escrever 2 cartas aos irmãos perseguidos pelas forças de Nero. Muitos foram queimados, e eu pude encorajá-los a permanecerem fiéis em meio à perseguição. E por fim, eu pude animá-los e fortalecer os seus corações acerca da promessa da vinda e da volta do Senhor Jesus. E eu pude lhes dizer: o Senhor Jesus voltará. Assim, eu encerro, aguardando o desfecho da minha história. Mas o certo é que a mensagem à igreja é esta: perseverem no Mestre, em Cristo. Não dispersem. Creiam em Jesus e acreditem, Jesus Cristo voltará. Aleluia. Deus eterno, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra, ela nos encoraja, ela nos fortalece, e em meio a tantas situações da vida, nós, seres humanos tão indignos, fomos alcançados, agraciados pelo teu amor. E assim, ó Deus, como Pedro, cada um de nós, imerecedores de tal favor e graça, fomos salvos por seu amor, e assim encontrados na sua graça, somos por ti fortalecidos, para que perseveramos, fiéis, até o dia em que havemos de receber a coroa da vida. Que esta sua palavra possa calar ao coração de todos nós, ao dizer em Apocalipse, através do teu servo João: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que assim seja na vida de todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode acender as luzes.
essa mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos. E essa mensagem, ela nos ensina tanto e tantos, a tantos. E o hino 259 tem por título Sossegai. E é exatamente a imagem que nós escrevemos aqui. Jesus Cristo, quando está ao nosso lado, ao nosso redor, sabemos que as tempestades, as ondas tentam nos submergir, mas o Senhor está junto a nós e Ele diz: sossegai,